Então agora vamos dar início aqui à leitura do texto, e peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Então está escrito assim na palavra do Senhor, João capítulo 4, dos versos de 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida, e nós clamamos a Ti pelo auxílio do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, as verdades profundas da Tua palavra. Dá-me fidelidade, sabedoria na exposição dessa mensagem, e dá-nos, Pai, o agir do Teu Santo Espírito, para que o nosso coração seja solo fértil para essa palavra. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de eu avançar na exposição do texto, eu gostava de agradecer a todas as orações que foram feitas e as mensagens que foram enviadas, para que eu tivesse uma pronta recuperação, né? No começo dessa última semana, né? Fazia tempo, a minha esposa agora acha tudo que é resultado da viagem, né? Tudo é culpa do Covid, né? Mas fazia tempo que eu não pegava uma intoxicação alimentar, né? Então foi bom relembrar o que é estar mal, para a gente também ser grato, o que é estar bem, né? E fazia tempo que eu não vomitava, não tinha aquela sensação maravilhosa, né? De olhar para alguma coisa que você quer comer e você não ter muita vontade, não ter vontade de levantar para comer, né? Só querer ficar deitado e esperar que eu dormisse e acordasse bem, né? Mas graças a Deus estou recuperado, sem nenhum outro sintoma. E eu vou aproveitar que eu ainda não entrei no texto em si, para fazer uma outra observação. Eu creio que hoje será a pregação mais curta do que nós estamos acostumados. Fazia tempo que eu não escrevi uma pregação tão pequena. Hoje eu bati o recorde de pregação pequena. E por que isso? Porque o texto é bastante direto. Ele não tem nenhuma grande dificuldade teológica, né? Ele não tem nenhum grande desafio em termos de perceção do texto. Eu creio que o grande desafio nosso está na questão das possibilidades de aplicação dessas verdades para a nossa vida. E boa parte da pregação hoje vai ser as benditas reflexões. Serão as benditas reflexões, né? Mas, vamos assim, dar uma recapitulada breve, né? Essa é a quarta e última pregação que será feita dentro do contexto da mulher samaritana. Esse é o último momento dessa cena toda. Se nós pensarmos aqui, né, fazer uma ligação com o que nós temos visto na escola bíblica dominical, nós temos visto uma visão panorâmica do livro de Atos, e eu tenho falado sempre para os irmãos dessa ideia de uma transição na história da redenção, um momento de viragem do antigo para o novo, né? A gente consegue ver sinais disso já nessa conversa, já no começo do Evangelho, conforme o relato de João, né? A gente consegue ver de uma maneira bastante clara nesse texto a ideia de inclusão de outras nações dentro do povo de Deus. O primeiro grande relato que nós temos de muitas conversões se dá não entre os judeus, mas entre os samaritanos. Se a gente pensar em volume de conversão, né? E o que é interessante a gente perceber na beleza do nosso Senhor, na maneira como Ele comunica as verdades, nesse evento, Ele oferece para os odiados samaritanos a vida eterna. Ele não apenas oferece a vida eterna aos odiados samaritanos, ele revela-se como Messias, o Messias prometido. Aquilo que ele não fizera diante de Nicodemos, ele faz agora
diante dos samaritanos. A mulher samaritana, por sua vez, ela responde à pregação que ela ouvira, ela responde às verdades ouvidas, ao abandonar o seu cântaro e ao correr para a sua cidade e anunciar aquilo que ela ouvira. Nós vimos a ideia do crescimento, de reconhecimento que ela teve em relação diante de quem ela estava. Ela achava que inicialmente ele era apenas um homem judeu, posteriormente ela já reconhece como profeta, e então ela chega na margem ali de falar assim, será que ele é o Cristo? Que é esse o testemunho que ela vai fazer dentro da cidade dela. E hoje nós veremos o resultado desse anúncio. Então, se a gente pensar na pregação passada, que uns semeiam e outros colhem, a gente vai ver a colheita daquilo que fora semeado por Jesus, que depois a mulher semeia, e agora vem a colheita. E hoje nós veremos, então, a ânsia espiritual. E no verso 39 está escrito assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então João, ele retoma a ideia do verso 30. Nós estamos no verso 39, ele apresentou um interlúdio, uma parada, uns parênteses, podemos colocar assim, com a chegada dos discípulos, a interação de Jesus com os discípulos. Mas agora ele vai fazer uma conexão com o verso 30, que é quando a mulher sai, e o texto 30 diz, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, é o final da pregação, o final do evangelho, da evangelização da mulher, do testemunho da mulher, acontece no verso 30. Eles respondem positivamente e eles vão ao encontro de Jesus. É nessa ideia, então, que João faz, só relembra. Fala, o que acabara de acontecer? Ela anunciou quem era Jesus. E a maneira como ela anunciou foi de acordo com o conhecimento que ela tinha. Ele falou, tudo quanto tenho feito. E eu não sei para você se te chama atenção, mas esse anúncio não parece ser um anúncio complexo. Ele não parece ser um anúncio de alguém que precisou fazer um doutoramento para anunciar aquelas verdades. Ela falou, ele tem falado, tudo quando eu tenho feito. Simples assim. Isso traz uma verdade importante para nós, que a ação transformadora que acontece na evangelização, no testemunho que nós damos, não está no poder do seu discurso, ou na profundidade do seu discurso, está no Espírito que age através do seu discurso. Então veja que não é a quantidade de conhecimento expressado, mas é a ação do Espírito que transforma o coração. Porque esse testemunho aqui, eu e você, a gente consegue dar hoje. Você nem precisa ter vindo do PBD, você consegue sair daqui e falar o que Jesus tem feito na sua vida. Então, uma das primeiras lições que a gente pode tomar desse texto é de que nós precisamos confiar que quem age quando nós testemunhamos é o Espírito Santo. E se é Ele quem age, e Ele age quando Ele quer, se a gente voltar no capítulo com a conversa com Nicodemos, então a gente não precisa ter medo de falar aquilo que a gente sabe, ainda que seja pouco conhecimento. Então a primeira coisa, a ação transformadora que acontece no testemunho não está no poder das palavras, mas está no poder do Espírito Santo, que age através daquilo que é falado. Uma outra verdade importante que nós aprendemos nesse texto é que Deus, ele usa pessoas dentro das suas capacidades. Então eu sou bom de exemplos ruins, os irmãos já sabem disso. Se você, dentro dos seus dons, dos seus dotes, dos seus talentos culinários, o máximo que você consegue fazer é macarrão instantâneo, Deus não vai pedir para você fazer uma pasta fresca carbonara. Entende? Deus vai te chamar para você fazer o macarrão instantâneo. Então Deus, ele conhece as minhas e as suas capacidades. Por incrível que pareça, ele conhece porque ele as deu. É ele quem nos capacita. E ele não é injusto para nos capacitar de uma forma e demandar que nós hajamos, atuemos de outra forma. E isso tem a ver com as habilidades que nós temos
E isso vai, inclusive, na maneira como nós conseguimos ou não articular ideias. Isso tem a ver com a quantidade de conhecimento que nós temos. É normal na vida da igreja você ter pessoas que têm mais conhecimento teológico e pessoas que têm menos conhecimento teológico. O que não é normal na igreja é pessoas usarem a desculpa. O que não devia ser normal na igreja, não é normal, mas é comum. É as pessoas usarem de desculpa a ausência de conhecimento teológico mais profundo como desculpa para não evangelizar. É isso que não deveria acontecer. Porque não foi isso que Deus. Se Deus não te deu um PhD, se Deus não te fez um Augusto Nicodemos da vida, é para te usar do jeito que Ele te fez. Pastor, mas eu sou limitado. Eu sei, eu estou aqui, eu também sou. Ele te fez com as suas limitações e Ele vai te usar com as suas limitações. Voltando no tempo, assim como Ele usou a mula de Balaão, Ele pode te usar. Certo? Então, e uma outra coisa importante, que Deus ele não só usa cada um de nós de acordo com as capacidades que nós temos, mas Ele nos usa com a história de vida que nós temos. E muitas vezes a gente pode ser levado a pensar, e eu já fui levado a pensar isso, de que Deus poderia ter escrito a minha vida de uma forma distinta. Uma das grandes crises que eu tive no começo do meu chamado é porque que Deus esperou eu completar 32 anos para me chamar para o ministério. Na verdade, 31. Por que Ele não me chamou desde sempre, que eu nem tinha feito faculdade? Eu não precisava ter feito graduação, pós-graduação, não precisava ter sofrido no mercado corporativo por quase 10 anos. Eu poderia ser pastor já hoje, há 20 anos. E essa era uma das perguntas que eu fazia para Ele. Por que o Senhor me chamou velho? Até o dia que eu aprendi que Ele chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na idade que Ele quer, para usar a história de vida daquela pessoa da maneira como Ele quer. E Ele deixou que eu fizesse uma graduação e uma pós-graduação em negócios, para que isso depois, de alguma forma, fosse usada na maneira como Deus me usa para administrar a igreja, junto com um conselho. Então, habilidades de gestão, aprendi na escola de negócios. Capacidade de análise financeira, banco e negócios. Várias coisas foram dadas ao longo da minha vida. Da mesma forma que dentro da história da minha família, circunstâncias aconteceram, das quais Deus usa, e eu não precisaria ter passado por isso, mas Ele escolheu que eu passasse por isso, para que eu pudesse me compadecer e conseguir caminhar com pessoas que passam por dificuldades semelhantes. Então, uma das coisas estranhas da minha vida é que meus pais resolveram se divorciar quando eu tinha 28 anos de idade, depois de 30 anos de casamento. E depois que eles se converteram, as coisas que fazem menos sentido na minha vida. E eles estão assistindo isso hoje. Mas eu pude perceber, ainda que na idade adulta, consequências da ação que eles tomaram na minha vida e na vida da minha irmã. Agora eu consigo perceber algumas coisas que eu não percebia antes. Eu posso agora ter compaixão de coisas que eu não tinha antes. Entre outras experiências, que quem me conhece mais no privado sabe disso, que eu não vou compartilhar publicamente, entre outras experiências mais complexas que envolvem a vida da minha família. E que fazem com que eu tenha uma compaixão por circunstâncias que antes eu não tinha. Então eu não sei qual que é a história de vida que você tem, e você pode achar que a sua história de vida é uma história de vida desgraçada, onde no único momento onde Deus aparece na sua vida é após a sua conversão, e a resposta para você é que não. Se Deus te escolheu desde a eternidade, Ele sempre esteve com você a acompanhar a sua história, porque Ele determinou a sua história. Porque Ele quer te usar da maneira como Ele quer te usar. E que você precisava ter as marcas e as cicatrizes que você tem, para que isso fosse importante para outras pessoas. Para que desgraças que aconteceram na sua vida serão derramadas e alimentadas pela graça, para que elas sejam graça na vida de outras pessoas. Então Deus vai te usar dentro das suas capacidades e com a sua história de vida. A história de vida da mulher samaritana era a vida promíscua que ela levava com mais de 5, 6 homens. Com a sua vai ser outra coisa. Mas Deus não desperdiça sofrimento na minha e na sua vida. Ele tem um propósito para cada um dos sofrimentos que Ele manda. Nesses momentos de sofrimento, os nossos laços com Ele são aprofundados. Nós buscamos em independência mais o nosso Senhor.
E uma vez que nós passamos por isso, nós amadurecemos, e com isso nós podemos abençoar outros. E a outra situação, que é o fato de Deus nunca ter nos dado filhos que vieram para fora do ventre. Todos os nossos morreram dentro do ventre. E isso faz com que eu tenha compaixão e consiga lidar com pessoas que passam por problemas do gênero. Coisas que antes, para mim, não tinham muito sentido. Eu que sou, por conta da minha natureza, do efeito da queda na minha vida e da forma como eu fui criado, uma pessoa insensível de maneira geral. Então, Deus te usa com as suas capacidades e Ele te usa com o seu histórico de vida. E o que é interessante, o que começa, e aqui é a inversão completa da lógica da época, e é isso que é maravilhoso do cristianismo, o que começa com uma mulher marginalizada, termina com quase uma cidade vindo ao encontro de Jesus. O que começa com uma mulher tem o seu ápice com muitos samaritanos. E a mulher samaritana nos ensina-nos que muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que nós não deveríamos. E aí eu já falei que muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa capacidade de argumentação, nós nos preocupamos com a maneira como as pessoas nos veem, ou na maneira como elas nos verão, uma vez que eu declarar naquilo que eu creio, na maneira como eu vivo e naquilo que eu anuncio. E com isso eu não quero dizer que não seja importante que você tenha um bom testemunho diante das pessoas. Eu não quero dizer que não seja importante que você tenha muito conhecimento acerca de Deus e que você saiba articular isso. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você não tem o direito de usar isso como desculpa para não fazer o que você foi chamado para fazer, que é testemunhar do seu Senhor. E veja que a transformação que tinha acontecido na vida dessa mulher, o povo não tinha tido capacidade de testemunhar, porque não tinha tido tempo para eles testemunharem aquilo. Acabou de acontecer o encontro, ela já sai para o anúncio. Eles não viram, eles não tiveram tempo para ver essa mulher arrumar a vida dela com o cara que ela vivia na época. A transformação não era visível aos olhos dele. Se ela se vestia de maneira inadequada, não tinha tido tempo dela trocar roupa. Ela foi como ela estava, independente do que pensariam, porque ela tinha uma missão que era urgente para falar. A mulher samaritana é um excelente exemplo no qual, onde faltou a capacidade humana, superabundou o poder divino. E esse é um dos segredos que nós precisamos perceber para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos, e eu tive conversas recentes aí, por alguma outra cena que está a acontecer cá em Portugal, em que muitas vezes nós somos levados a crer que nós somos chamados para as funções que nós somos chamados, porque nós somos capacitados para elas. Em parte isso é verdade. Mas grande parte do nosso chamado é que nós somos chamados para fazer coisas que nós não somos capazes. Para que na nossa incapacidade nós sejamos levados à dependência, à humilhação diante de Deus e a pedir a Ele por auxílio. Eu não tenho a menor condição de ser pastor de vocês. Eu não tenho. Mas é na minha incapacidade que quando você vir eu a fazer algo correto, você fala assim, Deus está agindo na vida do Léo, porque eu conheço quem é o Léo. E é assim com você, é na incapacidade que você tem que o poder de Deus vai ser demonstrado. E onde faltou capacidade humana na mulher samaritana, superabundou o poder divino. E uma outra coisa importante é que o texto diz que ela testemunhou. E aqui eu quero partilhar com vocês, porque muitas vezes isso gera confusão, o que é evangelização, testemunho e o que não é. Por mais incrível que isso possa parecer, tem confusão nisso. Por exemplo, convidar para o culto não é evangelizar. Apesar de ser importante que você convide pessoas para o culto. Quando você convida uma pessoa para o culto, você terceiriza a evangelização para mim. E eu faço feliz da vida. Do meu jeito. Né? Mas eu faço feliz da vida. Mas você terceirizou para mim essa responsabilidade. Continue a fazer, continue a convidar pessoas, eu continuarei feliz em evangelizá-las
convidar para o PG não é evangelizar. O que pode acontecer dentro do PG é uma evangelização. Quando você convidou uma pessoa, e até uma boa forma de você fazer, né? Você traz a pessoa para o ambiente, se ela tem preconceito com a igreja, ela vai ver que nós somos estranhos, mas nem tanto. Né? A gente consegue viver em sociedade, consegue conversar, dar risada, crente ri, faz piada, tal, tem senso de humor, tudo mais. Mas convidar para o PG não é evangelizar. O que vai acontecer dentro do PG pode ser evangelização. Se você explorar o texto, se Jesus Cristo estiver em destaque no estudo, se você conseguir extrair daquilo que Jesus quer ensinar, aí tranquilo. Fala, pastor, você só falou o que não é. E o que é? Testemunho e evangelização é você anunciar as boas novas de salvação para a pessoa. Ao invés de você chegar para ela e falar, tive uma ideia, convidar você para ela para o culto. É ao contrário, o que seria evangelização? Fala assim, meu filho, é o seguinte, deixa eu contar uma coisa. Sabe essa vida que você leva? Ela desagrada a Deus. Ela desagrada a Deus porque o pecado entrou no mundo e o pecado afetou o mundo. E a vida que você leva é uma vida que te conduz para um destino que você não quer estar lá a princípio. A vida que você leva é uma vida de rebelião contra aquele que te criou. E que ele, no seu amor pela sua criação, ele enviou o seu filho para que fosse possível a redenção e salvação de pessoas. E que, por mais que você ache que as suas conquistas nessa terra são boas e que aquilo que você quer aqui é conquistar dinheiro e ter coisas, ou ter uma carreira de sucesso, ou ter muitas mulheres, ou muitos homens, isso nunca vai satisfazer o problema, o vazio que você tem dentro de você. Porque o que você não precisa é de coisas, você precisa de um alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Você não consegue fazer isso? E eu vou te falar, Ele fez isso por mim. Ele entrou na minha vida, Ele mudou meu ser, e hoje eu sou uma pessoa que eu nunca fui. Eu faço coisas que eu nunca imaginei, eu gosto de coisas que eu odiava, e eu odeio coisas que eu amava. Antes eu amava bater em pessoas, hoje eu odeio. Antes eu amava brigar, hoje eu odeio. É difícil fazer isso? Entende? Isso é evangelizar. Não terceirizar para o seu pastor, que fará com alegria. Mas você pode ter o privilégio de ser usado por Deus e experimentar isso na sua vida. E a reflexão que eu quero fazer com você, eu quero desafiar-te a ousar ser usado pelo Senhor. Eu quero te desafiar para que você peça a Deus que você tenha o desejo de falar dele para outras pessoas. Eu quero que você peça a Deus coragem para você fazer isso. Eu quero que você peça a Deus sabedoria. Eu quero que você peça a Deus palavras. Eu quero que você peça a Deus a oportunidade de evangelizar. Eu quero assim, Senhor, manda a pessoa ao meu encontro. Eu sou lerdão. Eu não manda a pessoa para mim. Ora e pede para você ver. Seja ousado e fala assim, eu quero essa semana, porque o pastor falou, eu quero começar a semana bem. Manda amanhã essa pessoa para mim. Te desafio a orar assim. Peça a Deus, Senhor, eu quero experimentar o privilégio e a bênção que é ser usado pelo Senhor como canal de graça para a vida de outras pessoas. É disso, está faltando isso na minha vida. O Senhor tem me dado tantas coisas, mas isso eu ainda não experimentei. E o pastor fala lá direto que isso é bom, e eu quero ver se isso é bom, se ele é mentiroso. Eu quero ver se ele é um falso profeta ou se é um profeta verdadeiro. E se você for usado para anunciar o Evangelho e você experimentar, você vai ver que eu tenho razão. Você vai ver que eu tenho razão. Mas peça para que isso não aconteça apenas essa semana. Peça para que o restante da sua vida seja pautado por isso. Seja guiado por isso. Para que tudo o resto vire secundário. O teu trabalho é secundário. O teu negócio é ganhar almas. Peça isso a Deus. E veja o que vai acontecer na sua vida.
Então a cena avança. E aí vem o verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Esse verso, tão simples, parece que não tem nada. Mas tem ensinamentos profundos. Aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, vão até Ele e desejam ter mais tempo com Ele. A maneira, o modo verbal que está aqui do pediam, é a ideia de uma ação repetida algumas vezes. É a ideia de que eles insistiram com Jesus. Fala, Senhor, por favor, fica conosco. Senhor, dá um tempinho, dá um pouco mais, adia a viagem. Eu pago para o Senhor mudar o voo, fica conosco. Esse anseio, esse desejo de conhecer, essa ânsia, essa gana de querer conhecer mais aquele que me salvou. E aí o texto diz que o pedido foi aceito. E Jesus ficou mais 2 dias com eles. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você, né? Se você pensa um pouquinho, você já chegou qual que vai ser a minha reflexão. Quanto que você tem desejado mais tempo com Jesus? O quanto que o teu coração tem ansiado por tempo com seu Salvador? Qual foi a última vez que você se lembra de ter momentos com Jesus que o seu coração não queria que aquele momento acabasse? Quando foi a última vez que você teve vontade de falar, não quero ir trabalhar hoje para eu continuar lendo as Sagradas Escrituras? Para eu continuar derramando o meu coração em oração diante do meu Salvador? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Jesus alegrar o seu coração na exposição bíblica? Numa escola bíblica? Numa aula de teologia? Qual foi a última vez que você ansiou estar com Ele? Que você fez planos como você faz quando você vai sair de férias? Que você coloca no calendário, que você conta os dias. E com Ele você não precisa contar os dias, que Ele está disponível em todo canto, a todo momento. Se você anseia, você tem acesso. Qual que é a última vez que você ansiou por isso? Agora eu quero que você pense comigo, quantas vezes não fazemos o nosso devocional a olhar para o relógio como se o relógio fosse um cronômetro regressivo, em que você está doido para o tempo passar, para você ter a desculpa de ter que ir para o seu trabalho, ou para os seus afazeres. Qual foi a última vez que você fez um devocional que não fosse mecânico? Quantas vezes você não chegou no culto pensando em ir embora? Eu não vou dar um nome não, mas tem um irmão que chegou aqui na igreja hoje cedo, ele já pôs o carro na porta para a hora que terminar ele sair. É brincadeira, Ronaldo. Mas quantas vezes você não vem para o culto pensando em ir embora? Quantas vezes você desprezou a EBD ou o curso de teologia? Eu não estou a falar aqui se você não tem condição de vir, não é isso que eu... Pastor, eu trabalho, eu não tenho condição financeira porque eu moro muito longe, tranquilo isso aí, eu não estou a falar disso. Então, qual a última vez que você falou assim, que a pessoa que tem vontade e não consegue, tem minha grande admiração. Agora, quem tem condição e não quer, está nessa condição, né? Quantos de nós não achamos monótono ou entediante aprender sobre Jesus? Tem pessoas que vão dizer para mim assim, me dê um livro de ficção, mas não me dê um livro de teologia. Livro de teologia é entediante. Fala sobre o que teologia? Está no nome. Se for um bom livro, está no nome. Fala de Deus. Eu prefiro ler um romance. Vai se lascar.
Mas e se você entender, por exemplo, como uma história de amor daquele que veio para te salvar? Então, muitas vezes, nós achamos que é monótono aprender no nosso Senhor. Agora eu vou continuar numa outra reflexão, agora eu vou pegar uma outra linha. O quanto você tem desejado que sua família tivesse mais tempo com Jesus? O quanto que você tem desejado que os seus filhos tivessem mais tempo com Jesus? E muitas vezes os seus filhos não têm condição ainda de fazer por conta. É você o responsável por fazer. E se você é o responsável, o que você tem feito para despertar nos seus filhos a percepção de que eles precisam desse Salvador e de que eles precisam desejar andar com esse Salvador? O que você tem feito na vida dos seus filhos para que eles olhem para a vida de andar com Jesus e falar assim: eu quero ter aquilo que meu pai tem. Eu quero ter aquilo que minha mãe tem. Se os nossos filhos não virem em nós os privilégios e os prazeres de se andar com Deus, eles não vão querer isso para eles. E aí você vai botar a culpa em todo mundo pelo aquilo que aconteceu com teu filho ou o que vai acontecer. Quando o teu filho olha para você, os teus filhos olham para você, o que eles veem? Quando as adversidades da vida aparecem, qual é a sua postura diante dos filhos? É desmontar diante deles, é xingar, ou é falar: o Senhor proverá, eu vou me colocar em oração diante dessa dificuldade, porque Deus não provê, Deus não nos coloca em circunstâncias que Ele não provê o livramento. Ele sabe o que Ele está fazendo na minha vida, porque Ele é soberano e Ele tem um propósito último que é excelente para mim. Se os seus filhos não virem a ler as Sagradas Escrituras com zelo e com desejo, eles não vão querer. Agora, se eles virem, mesmo sem saber ler, eles vão querer imitar. Se os vossos filhos não os virem a orar no dia a dia, eles vão entender que aquilo não importa. Porque eles vão vê-los saindo para o trabalho e, naturalmente, e é necessário que vocês estejam ausentes por conta do trabalho, mas essa ausência eles percebem. E eles veem que vocês saíram. E você tem que sair, você tem que trazer o sustento para casa. Mas será que o sustento espiritual eles têm visto que você tem trazido? Muitas vezes a gente tem muito mais prazer em conversar com os filhos de como foi o dia deles, de como foi o desempenho acadêmico dos filhos, se o filho tirou boas notas, se o filho se comportou bonitinho na escola, se o filho está indo bem nos desportos, se você gosta de futebol, vai falar com o filho de futebol. E a gente tem zero prazer em falar com os nossos filhos sobre Jesus. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Muitas vezes os pais esquecem de mostrar a necessidade do Salvador, e uma das maneiras como eles esquecem é quando os pais, por exemplo, só se preocupam com a vida acadêmica dos filhos. Eu não consigo lembrar, e eu acho que, não sei se eu lembro de um, mas com certeza não tem 5 na minha vida que eu conheço, que a maior preocupação do pai, não de boca, de facto, é chegar para o filho no dia e saber se ele fez a vida devocional. Conheço pouquíssimas pessoas. Eu conheço pessoas que vão dar mais bronca no filho se ele não fez a lição de casa do que se ele não fez vida devocional. Eu tenho pais que são muito mais preocupados, eu acho interessante isso, que ele vai falar que ele está preocupado com a salvação do filho, mas ele está mais preocupado com o profissional que ele vai tornar do que o crente que ele vai ser. E para isso, você quer ver um exemplo prático disso? Quando o pai pega e não ensina o filho a guardar o dia do Senhor e põe o menino para estudar de domingo porque tem prova na segunda.
Isso é um exemplo claro de você ensinar para o seu filho como não confiar em Deus. É um exemplo claro que você dá para o seu filho de como não guardar o dia do Senhor e falar que esse dia não tem importância, que você faz aquilo que você quiser, de acordo com como vai ser a sua segunda-feira. Pior do que isso é quando o desgramado tira o filho dele da igreja porque ele vai ter prova no dia seguinte. Os pais cobram desempenho acadêmico porque eles estão preocupados muito mais com o material do que com o espiritual. Os pais estão preocupados se vai ser médico, advogado, engenheiro. Pastor, pelo amor de Deus, não. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive lá na minha antiga igreja. Pastor, meu Deus, vida sofrida, desgraçada. E veja, esse é o entendimento dentro da igreja. Dentro da igreja. Então pensem sobre isso. O que vocês têm desejado para os vossos filhos? E aqui eu vou exortar de novo. Não profanem o dia do Senhor por conta de escola. Veja, eu não sou exemplo um monte de coisa. Nunca estudei de domingo. Depois da conversão. Uma das coisas que eu mais tinha raiva, as matérias de segunda-feira. Porque eu tinha que estudar no sábado. E confiar que Deus me daria a memória para eu lembrar aquilo que eu estudei, porque eu fiz aquilo que Ele me pediu. E eu vou partilhar uma conversa que eu tive no mestrado. Chegou um momento no mestrado que tinha... E veja, isso é uma coisa que acontece, inclusive, com aqueles que pensam em ser pastores. Então, aconteceu no Seminário do Brasil e aconteceu no mestrado. No mestrado, a instituição fez uma mudança que não seria mais oferecidas matérias de segunda-feira. E isso gerou um impacto gigantesco na maneira como eu tinha planeado o meu curso. Então, várias matérias que eu puxaria entraram em conflito e eu não conseguiria puxar as matérias como eu gostaria de puxar. Ela daria conflito, eu teria que fazer como ouvinte, eu não faria mais os trabalhos, a demanda de... Enfim, não era a maneira como eu tinha planeado. E eu fui tomado por muita ira na época, né? E, enfim, eu tentei conseguir as matérias e não deu jeito. Não teve jeito. E um dia calhou de eu ir conversar com a área que administrava os estudantes e as coisas de calendário, né? E aí a menina, porque não tem jeito, né? Teve essa mudança. Eu falei, então, mas me conta, por que dessa mudança? Ela falou, não, muitos alunos estavam a estudar aos domingos, porque tinha prova na segunda. E aí, então, a gente resolveu tirar as matérias de segunda-feira. Falei, e é? Ela falou, é. Falei, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, por acaso, têm intenção de formar pastores nessa instituição? Ou queremos? Falei, então vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão a tentar remover tentação de maneira artificial sem consertar o coração. Isso não é pastoreio. Vocês não vão formar pastores. E digo mais, se vocês acham que difícil é isso aqui, vocês não conhecem ministério. E se a pessoa corta atalhos no estudo, no ministério vai ser pior. Vocês fizeram uma grande burrada, está tudo errado e vocês vão estragar esses caras. Leonardo, muito obrigado pela sua transparência e sinceridade no feedback. Falei, todos os que você quiser eu te dou. Me fala que eu mando aqui, eu atiro o feedback que você quiser. Vocês estão errados e nessa errada vocês estão me prejudicando. Saibam isso. Vocês vão formar pessoas piores que não sabem administrar o seu tempo, não sabem confiar no seu Deus, porque eu estudo de sábado sabendo que Deus vai me sustentar na segunda. E para garantir, eu ainda oro e peço para só cair as perguntas que eu sei a resposta. Pronto. Essa é a minha experiência de vida. Tá certo? E aí vamos para o verso 41 e 42. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos,
mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muitos outros creram. A coisa que é maravilhosa do nosso Salvador, porque ele não estendeu a viagem dele para ficar à toa. Ele ficou mais 2 dias a trabalhar. Esse era o ministério dele. Não tinha tempo à toa com Jesus. Não de burnout, essas coisas, não tinha nada disso com Jesus. Jesus ralava, fazia acontecer. E pela ação de Jesus Cristo e pela ação do Santo Espírito, Jesus testemunha acerca de si. Era por causa da palavra dele. E nesses 2 dias que Jesus ficou lá, nós podemos ver 2 resultados. E quais são esses resultados? O aumento no número de seguidores e o aumento da fé. Então, os figuras chegam lá para a mulher e falam assim: agora nós cremos não por aquilo que você disse, mas porque nós temos ouvido o nosso Senhor. E reparem, o testemunho, ele é a porta de entrada da salvação. O anúncio das boas novas é entrada, mas é entrada para uma vida cristã que é um contínuo caminhar em crescimento de conhecimento da pessoa de Cristo. Em crescimento de conhecimento do Pai, de crescimento de conhecimento do Espírito. Então o testemunho, ele é uma porta de entrada para que a pessoa transformada seja impulsionada para querer conhecer cada vez mais o seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Não nos é dada a opção de crer e parar de conhecer. Então, quando você vai ser salvo, não aparece aquela perguntinha, igual quando você entra num site: você quer somente os cookies essenciais ou todos os cookies? Quando Deus converte o teu coração, Ele não te dá a opção: isso aqui é o suficiente para você. Fala, não, é agora que você está a começar. E quanto mais você caminhar nessa vida, quanto mais você me conhecer, mais prazer, mais completo, mais pleno, mais satisfeito você será. E esse aumento do conhecimento vem através da palavra dele, naquele momento falada para nós hoje, registrada. O testemunho que nós damos do nosso Senhor deve conduzir as pessoas a uma busca cada vez maior. Se você passou por um processo de conversão, se você não é aquela pessoa que cresceu na igreja, se teve alguém que testemunhou para você, e você disse, caminhe discipulado com essa pessoa, você convive com essa pessoa, você vai olhar muitas vezes para a fé que ela tem, para a confiança que ela tem, para a tranquilidade que ela tem, porque ela conhece o Deus dela, e diz, eu quero isso para mim. Quando você convive com pessoas crentes, você vai ser impulsionado inclusive pelo testemunho que continua a acontecer, porque aquela pessoa continua a viver uma fé madura diante de você. Então seu testemunho não para quando você fecha a boca, ele continua quando você convive e discipula. E aquele que é recém-chegado vai olhar para aquilo e falar assim, eu quero experimentar isso. Eu quero ter a coragem de fazer coisas que essa pessoa faz. Eu quero ter prazer em servir no reino como essa pessoa tem. E isso vai acontecer na caminhada, no crescimento do conhecimento que nós temos pelo nosso Senhor. A transformação realizada pelo Espírito Santo coloca em nós esse desejo. Uma evidência de que o Espírito Santo habita em você é que esse desejo ele está em seu coração em alguma medida. O que você pode estar é com uma medida muito pequena. E aí você pode falar com Deus em oração sobre isso. E uma coisa importante que esse texto deixa muito claro também, é que o aumento do conhecimento levou a um aumento de fé. E aqui eu quero só que você perceba o que eu estou a dizer,
que não é conhecimento morto. Não é aquele conhecimento que eu só sei articular, mas eu não coloco em prática na minha vida. É o conhecimento vivo que, uma vez que eu aprendo, eu coloco na prática. Mas veja que não existe a possibilidade de um aumento de fé sem crescimento de conhecimento do nosso Deus. Vou falar de novo. Não existe possibilidade de amadurecimento de fé sem crescimento no conhecimento da pessoa de Deus. Porque se você pensar, nós temos incoerências entre aquilo que nós dizemos crer e da maneira como nós vivemos. Mas nós também temos coerências. A questão é que a gente vai buscar equiparar os dois subindo a maneira como nós vivemos. Mas é o conhecimento acerca de quem Deus é e daquilo que Ele faz que nos dará uma fé madura e estável para momentos de instabilidade. Então, se você pensar na sua vida, e você pode olhar para o passado, e eu creio que cada um aqui vai ter um momento desse gênero, em que algo acontece para você que parece que o teu chão sumiu. Parece que qualquer possibilidade de estabilidade não existe mais. Tamanha adversidade, tamanha notícia desgraçada, tamanho sofrimento que vem associado a essa notícia. E eu quero que você volte no tempo e imagine essa situação, e eu lhe pergunto, poderia você, naquele momento, depositar a sua confiança numa fé baseada nas suas emoções? No momento que a fé, humanamente a falar, parece ser mais necessária, é o momento em que nós menos dependemos das nossas emoções. Nós não podemos depender das nossas emoções durante as adversidades. Que as nossas emoções provavelmente nos colocarão para baixo, nos trarão medo, nos trarão insegurança, nos trarão desconfiança da pessoa de Deus. Mas se a nossa fé madura, fundamentada nas Sagradas Escrituras, que nos dá o conhecimento de quem Deus é, diante das adversidades, eu vou saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E ainda que eu não perceba, ainda que para mim não faça o menor sentido o porquê que aquilo aconteceu comigo, eu sei que Ele tem um propósito excelente no fim. Eu sei que Ele está a conformar em mim a imagem do Filho. Eu sei que Ele está a desenvolver em mim um coração que depende dEle, um coração que tem anseio por Ele. Nós precisamos conhecê-lo para que a nossa fé seja madura. Nós precisamos ser como esses samaritanos que têm anseio por estar com Jesus e aprender mais de Jesus. A fé desses homens não mais era fundamentada, alicerçada nas palavras da mulher. Agora, essa fé está alicerçada nas palavras de Jesus Cristo. E eu creio que uma das grandes armas do inimigo contra o povo de Deus é o analfabetismo bíblico. Um povo analfabeto das Sagradas Escrituras é um povo fácil de ser enganado e manipulado. Pseudos profetas em todo canto, pseudos profetas mirins na internet falando besteira à torta e à direita e arrastando multidões. Tem 1,5 milhão de seguidores. Como pode o povo ser tão enganado? Como pode? Meu povo padece por falta de conhecimento. É fácil você enganar a pessoa com campanhas, com sacrifícios financeiros, com corredores de oração. É fácil você enganar o povo do povo que não maneja bem a palavra do Senhor. Para os analfabetos bíblicos, a fé vira um fardo. A fé é pesada, porque ela é uma constante tentativa de agradar a Deus e barganhar com Deus. Ela é uma constante tentativa de, pela boa obediência, pelo bom comportamento, pelo grande esforço que é aplicado, e então eu recebo algo em troca, algumas migalhas. O analfabeto bíblico vai olhar para as adversidades e falar: por que o Senhor deixou acontecer isso comigo, se eu faço tudo por Ele?
Por que eu? Uma fé imatura é aquela que vive num balcão de negócios com o nosso Deus. E essa fé é pesada, essa fé sobrecarrega, essa fé escraviza, essa fé nada tem de bíblica, esse Senhor nada tem de Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso em nosso lugar, e por isso, a despeito das nossas fraquezas, dos nossos pecados, nós recebemos a salvação, nós temos nele conforto, nós temos nele segurança, nós podemos caminhar com Ele apesar das adversidades e apesar de todas as dificuldades e das nossas incapacidades, porque o nosso Senhor fez isso em nosso lugar, não pelas nossas ações. Essa fé é leve. O Deus da graça, o Deus da misericórdia é leve, não depende mais de mim, depende daquele que tudo faz perfeitamente, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E parte da minha função como pastor é ensiná-los a ler a Bíblia. Tem duas frases nesse ano que me marcaram muito na minha função como pastor, que foi, numa palestra, o pastor disse que a minha função como pastor é promover um encontro de vocês com Jesus. Parte da minha função é levá-los a Jesus, elevá-los a Jesus no domingo. E aí eu já fui quase consumido na palestra, eu falei, para o comboio que eu quero descer. E a outra é essa, de que se a igreja não sabe ler as Sagradas Escrituras, parte da culpa recai sobre os meus ombros. E é por isso que eu prego da forma como eu prego. É por isso que eu gasto tempo quando eu prego, porque eu quero ensinar para vocês a maneira como eu entendi, como eu percebi o texto e o raciocínio que eu fiz, para que quando você for ler outro texto, você use essa mesma forma de analisar e você chegue às conclusões por você através da ação do Espírito. Eu quero dar a vocês ferramentas para interpretar, eu quero ensinar a vocês a maneira como nós devemos olhar e interpretar as Sagradas Escrituras. Eu quero que você olhe, a partir do momento que você interpreta e você percebe a doutrina, eu quero que você aprenda a pensar como você aplica aquilo para a sua vida. E recentemente eu falei em uma dessas tentativas, em várias outras, mas uma para mim é muito clara, quando ao falar da mulher samaritana, eu fiz novamente aquele discurso acerca da preocupação dos pais que querem que a gente faça muitas atividades para os adolescentes. E eu falei que isso não é responsabilidade nossa. Mas a maneira como eu cheguei à conclusão para fazer essa aplicação naquele texto que pareceu solta, é porque eu fiz um contraste entre a mulher samaritana e Nicodemos. O que estava presente em todas as atividades da igreja que não estava. Para mostrar que nem sempre está presente na igreja é sinal de um coração convertido. Se eu encher a agenda do teu filho, pode ser que ele só se torne um fariseu, sendo que, na verdade, que ele precisa de conversão. A aplicação que parecia solta, agora eu espero que faça sentido, porque eu errei em mostrar para vocês isso. Por isso que eu paro para fazer reflexões, porque eu quero que você pense a partir daquele versículo e o raciocínio que é feito para aquilo. E aí eu quero que você pense, quando a gente fala em amadurecimento de fé, e eu reforcei muito o papel das Escrituras e do conhecimento, mas existe um elemento da experiência da fé. E que se você for nas outras igrejas, de maneira geral, o que vai ser enfatizado é a experiência. É aquilo que você sente, é aquilo que você experimenta no dia a dia. É isso um problema? Sim e não. Depende. Mas porque eu tenho um conhecimento de Deus, isso me faz com que eu confie nele, e confiando nele eu tenho experiências com ele. A experiência apartada de conhecimento é subjetivismo e é misticismo. O que nós precisamos são experiências fundamentadas nas Sagradas Escrituras, que me levam a Deus e me colocam diante dele, e faz com que nós vivamos uma vida de verdadeira adoração diante dele. Então, por exemplo, eu posso falar que eu tive experiências na maneira como Deus proveu
financeiramente para mim e para minha esposa, que hoje me faz ser mais ousado com algumas questões financeiras dentro da vida da igreja. Mas isso não aconteceu por conta da experiência só. Foi porque eu li que ele sustenta, eu li que quando a vontade é dele, ele faz acontecer. E aí, quando eu fiz isso na minha vida, esses textos foram aplicados na realidade, eu tive uma experiência com ele. Então, hoje eu consigo acreditar e fazer algumas coisas que eu não fazia antes de ter passado pela experiência, que foi um dos conselhos que meu pastor anterior me disse. Eu tenho diversas experiências de fé, como ele tinha compartilhado uma que eu tinha gostado demais, falou, agora você precisa ter as suas. Essas são as minhas. Deus e você vão construir as de vocês. Então, as experiências são possíveis desde que elas sejam alicerçadas numa vida de conhecimento de Deus. Senão é simplesmente misticismo, subjetivismo e por aí vai. Mas esse texto traz uma outra verdade. Jesus Cristo não é apenas um exemplo perfeito. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E Ele é o Salvador do mundo porque Ele não salva apenas judeus, Ele salva samaritanos, Ele salva gentios. Ele é o Salvador do mundo porque agora nós sabemos de maneira clara que todos os povos estarão diante dEle um dia. Ele é o Salvador do mundo. E a beleza do nosso Senhor é que essa salvação ela é revelada não por méritos. Ela é revelada pela graça. E tanto é revelada pela graça que ela é revelada para aqueles que nada mereciam, porque eram odiosos, porque não se ativeram à revelação do Senhor, por aqueles que se misturaram em casamentos que não agradavam a Deus, por aqueles que desobedeciam a Deus. Foi a eles que foi revelado, não foi àqueles que se achavam perfeitos, como Nicodemos. O povo desprezado foi usado para anunciar a messianidade de Cristo. Aquilo que não fora feito aos judeus e fora confiado aos judeus, é realizado pelos samaritanos. Se João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são os samaritanos que dizem, ele é o Salvador do mundo. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês ficaram animados quando eu disse no início da pregação que ela seria mais curta do que nós estamos acostumados. Entretanto, eu sei que pelo menos alguns de vocês ficaram. E a pergunta que eu quero fazer é, o que te levou a ficar animado por ir embora mais cedo? Ou ouvir menos o pastor? O que há de tão entediante para você na exposição da palavra? O que isso revela sobre o seu coração? O que isso revela sobre a sua atual condição espiritual? Por que nós não temos a mesma preocupação com o tempo quando nós assistimos a um filme ou uma série que nós gostamos? Ou por que nós não queremos que uma partida de futebol termine quando o nosso time está a golear o adversário? Ou por que nós não queremos que o tempo passe ou que o tempo termine quando nós estamos com amigos que nós amamos? O porquê que o nosso tempo com Deus sempre precisa ser controlado, cronometrado e cada vez mais reduzido? E uma das respostas que frequentemente eu recebo é a seguinte: pastor, é por conta da atenção, da concentração. E essa resposta eu recebi de várias pessoas, não de várias pessoas que tiveram coragem de reclamar para mim da pregação, mas de várias pessoas ao longo da minha vida. Que desde o seminário, pessoas na internet, que o tempo da pregação ele deve ser reduzido porque as pessoas têm pouca atenção para dar. Porque os estudos mostram que a concentração ela se dissipa a partir de tantos instantes. E eu quero ler para vocês Provérbios 4, de 20 a 24, que diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que esse texto nos mostra é que a nossa atenção,
ela não é uma entidade própria com vontade própria. A nossa atenção é nossa e ela revela os desejos do nosso coração. A nossa atenção é nossa, e eu falo com uma pessoa que tem dificuldade com atenção e concentração. A nossa atenção é nossa para que nós adestremos ela com o auxílio do Espírito Santo. A nossa atenção, a nossa concentração é nossa para que nós a coloquemos naquilo que tem que ser colocado. E o texto diz, em imperativos, de maneira intencional: inclina o ouvido, atenta os teus olhos, não deixe apartar os seus olhos dos meus ensinos. Inclina o teu ouvido para a pregação, mantenha os seus olhos nas Escrituras, mantenha os seus olhos quando o pastor fala. Por quê? Porque os meus ensinos, diz o Senhor, são vida para quem encontra. São vida para quem os acha. E saúde para o seu corpo. O alimento da alma alimenta o corpo físico. A paz de espírito alivia sintomas do estresse. O que esse texto nos mostra é que a nossa falta de atenção só revela os desejos e os amores do nosso coração. Porque eu duvido que o adolescente tem dificuldade de jogar 2 horas o mesmo jogo com concentração máxima. Eu falo isso porque eu jogava 12 horas. E tanto é que eu não instalo mais jogos no meu computador, eu não tenho mais videogame na minha casa, porque eu tenho um coração que ama essas coisas. A nossa atenção é nossa, para que nós não sejamos dominadas por ela e que nós dominemos ela. E nós ensinemos a ela aquilo que precisa ser prestado atenção. E quando eu falei que a pregação seria mais curta, eu não falei com o intuito de mentir, eu achei que seria mesmo. E eu olhei para o relógio e ela não foi. Agora eu vou fazer uma outra proposta para você. O quanto do seu tempo e da sua atenção você daria se você soubesse que depois de ouvir 10 horas ininterruptas de um treinamento, você faria uma prova que demandaria 100% de acerto, mas que se você conseguisse, você ganharia 10 mil milhões de euros. O quanto da sua atenção você daria? 10 horas só. 10 horas de treinamento, uma prova, 10 mil milhões de euros. O quanto da sua atenção você daria? Faça um outro exercício de imaginação comigo. Imagine uma pessoa que você ama. Pode ser cônjuge, pode ser seu pai, pode ser um filho. Uma pessoa que você ama. E que essa pessoa, ela está com risco de morte. E a única alternativa para que essa pessoa não morra seria apresentada a você durante uma palestra de 1h30. Qual que seria a sua postura diante dessa palestra? Qualquer coisa que você fizesse, você mataria a pessoa que você mais ama. 1h30, o que você faria? Qual seria a sua postura? Teria você concentração suficiente? E se essa pessoa fosse você? Nós estamos em constante risco espiritual. Nós necessitamos diariamente de Jesus e da sua presença. Nós somos diariamente tentados pela nossa cobiça. O inimigo está ao nosso derredor a rugir como leão. O mundo está em constante guerra conosco. Ao longo da semana, nós somos continuamente envenenados com os convites do mundo, com os prazeres da terra, com as notícias terríveis e com os efeitos da queda. É no dia do Senhor, no culto solene, que tomamos os remédios para esses males e nos vacinamos contra eles para a próxima semana. Nas orações, na leitura da palavra, nos cânticos, mas de maneira especial na pregação da palavra, que a nossa alma encontra descanso, alegria e força. É assim que nós guardamos o nosso coração, de onde procedem as fontes de vida. Preste atenção nesse texto que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, os versos de 7 a 12.
Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, então partir o pão final da tarde, começo da noite, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, então dia seguinte, a hora que o sol levantasse, Paulo sairia para a viagem, era importante que ele dormisse bem. Exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Faz a conta aí. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono. Veja, ele não dormiu porque ele era preguiçoso, vagabundo, e não dormiu no dia anterior antes de ir para a pregação. Ele estava a lutar contra o sono porque ele entendia que era importante ouvir o que ele estava a ouvir. Ele foi vencido pelo sono. Ele não teve folga no dia anterior, provavelmente igual a gente tem. Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. Se você não sabe fazer conta, é até o nascer do sol. Então, da meia-noite, no mínimo, até às 6 da manhã. Fora o tempo que já tinha sido antes. Você achando que é muitas horas perspectivas, né? E tem dinâmica lá, quebra gelo, tal, né? Verso 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortável. O rapaz, que é o do terceiro andar, ele não foi levado para a SNS. Não ligaram para a emergência para ele poder ir para lá. Ele voltou para a pregação. Porque ele entendeu que aquilo valia mais do que qualquer outra coisa. Meus irmãos, onde está esse anseio em nosso coração? E detalhe, né? Eu não prego bem, mas Paulo também não pregava bem. Eu tenho isso em meu favor. O povo de Corinto reclamava da pregação de Paulo. Então não é que os caras estavam lá porque era Augusto e Nicodemos pregando. Não, o povo reclamava da pregação de Paulo. Mas o que ele falava era verdade. Então não está no modo, está no conteúdo. Não é se o pregador é bom, o que é bom é a mensagem. O carteiro da CTT pouco importa. E aí, onde está esse anseio no nosso coração? Onde está esse anseio de querer ouvir mais e aprender mais do nosso Senhor? Onde está essa vontade, essa gana de aprender mais? Lembra no início da pregação, que eu agradeci pelas orações e eu comentei da minha saúde? Não foi à toa que eu fiz aquele comentário nojento. Será que nós temos andado com ânsia espiritual no sentido de enjoo ao invés de desejo? Será que a nossa ânsia se dá pelo fato que nós estamos a ponto de vomitar porque nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos recebido? O porquê que nós nos contentamos com tão pouco de Deus na nossa vida? O porquê que o nosso coração se contenta tanto com as coisas dessa terra e se contenta tão pouco com o nosso Senhor? O porquê que qualquer coisa, qualquer justificativa para você faltar ao culto ao domingo? Mas pastor, fiquei até tarde no sábado fazendo coisa da igreja. E daí? E? Muda o quê? O Senhor está aqui. De uma maneira que Ele não está em outro dia da semana, em outro horário da semana. Onde está no nosso coração essa vontade de estar em intimidade com o nosso Deus? Onde foi parar esse anseio, esse desejo? O porquê que nós somos tão apáticos? Parecemos anoréxicos espirituais. O pouco que comemos queremos vomitar porque não queremos obedecer. Fiquem com essa pergunta. Por que estamos tão satisfeitos
com tão pouco de Deus em nossa vida. E aqui eu quero fazer breves aplicações com vocês. Meus irmãos, em Jesus, nós encontramos perdão para a nossa apatia espiritual. Se foi esse o estado que você chegou aqui, está um grande alerta para você se arrepender. Está um alerta para que você se coloque diante de Deus e peça um coração a Ele que anseia por Ele. Peça um coração que tem desejo de adorá-lo, de viver intimidade, um coração que deseja ler as Sagradas Escrituras, aprender mais sobre ela. Peça por um coração que tem prazer na oração. É só pedir. Te desafio a pedir. Peça um coração que anseie estar com Ele, aprender dEle e viver para Ele. Organize a sua agenda. Priorize o seu tempo com Deus. Fala, pastor, não tenho tempo. Fala, tem. Tem porque 24 horas todo mundo tem igual. Uns têm que ter mais deslocamento, outros menos. Organiza a tua agenda. Vai dormir mais cedo, acorda mais cedo. Ou dorme menos. Se Paulo vai dizer que é melhor morrer para estar com Deus do que ficar vivo, mas dormir cedo, dormir um pouco menos, está tranquilo. Se você acha que descanso você tem no sono, você precisa experimentar o descanso que você tem em Deus. Você vai ver a diferença. Coloca na tua agenda, reserva tempo, organiza. Terceiro, desafie-se a conhecer mais a Deus. De maneira intencional. A nossa igreja oferece excelentes recursos para isso. Tem sido um esforço constante do nosso conselho oferecer isso para vocês. Nós somos uma igreja que tem destoado em algumas áreas, pela graça de Deus. Vocês estão tendo a oportunidade de excelentes cursos aqui, todos eles não ministrados por mim. Tem um curso de teologia também, que passa na barra da média aí. Vocês têm recursos. Tem EBD. Desafie-se a conhecer mais o seu Deus. Pais, de maneira intencional, ensine a seus filhos a necessidade que eles têm de Jesus e de passar tempo com Jesus. Eles precisam aprender que eles precisam de um Salvador, mas que eles precisam amar mais Salvador a ponto de querer passar tempo com Ele. E esteja disposto a você a guiá-los nesse desejo e nessa caminhada. E por fim, se você ainda não conhecia o Salvador do mundo, hoje Ele foi apresentado a você. E o convite que fica é para que você se arrependa da vida que você leva, dos pecados que você tem cometido, da sua rebelião contra Deus, que você deposite nele a sua fé e que você busque conhecê-lo diariamente. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, da Tua palavra exposta, palavra que tem revelado os podres do nosso coração. Diante do Senhor, da Tua palavra, os nossos pecados ficam evidentes, as nossas fraquezas ficam evidentes, a nossa apatia espiritual, a nossa falta de amor, a nossa falta de desejo por viver uma vida de intimidade com o Senhor. Dá-nos de maneira individual e coletiva, Pai, um coração que anseia caminhar com o Senhor, conhecer o Senhor. Dá-nos o conhecer cada vez mais e melhor o nosso Senhor e Salvador. Que nós sabemos que quanto mais o conhecermos, mais transformados seremos e seremos movidos então a uma vida de testemunho. Dá-nos amor por Ti e amor pelo próximo, para que possamos anunciar as boas novas de salvação. Dá-nos as palavras, dá-nos a coragem, a sabedoria, dá-nos as oportunidades,
traga pessoas ao nosso encontro, para que o Teu nome possa ser glorificado através das boas novas anunciadas e das pessoas a se render aos Teus pés. Perdoa-nos, Pai, pois temos sido apáticos e ao invés de sermos testemunhas, temos sido pessoas mudas, caladas, diante do mundo que sofre com o pecado. Dá-nos também um coração que ama tanto ao Senhor e em conhecer mais o Senhor, que nós tenhamos o desejo, a vontade, a capacidade de concentrar e aprender cada vez mais do Senhor. Seja nas pregações, dá-nos o manter a nossa concentração, dá-nos o absorver do conhecimento, seja nas aulas dos cursos de teologia, na EBD, nos PGs. Que nós queremos, Pai, é cada vez mais sermos mais íntimos de Ti, de Jesus e do Santo Espírito. Que nós queremos cada vez mais é vivermos uma vida diante do Senhor que glorifica o Teu nome. O que nós queremos cada vez mais é odiar mais essa terra e amar mais o Senhor. Dá-nos isso, Pai. É o que nós te pedimos. No santo e bendito nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,